Julho é o mês em que se celebra o Dia Nacional do Escritor, data que reconhece a importância de quem transforma palavras em reflexão, memória e criação. A data destaca os desafios e a força de quem escolhe a escrita como forma de expressão. Com 20 anos de trajetória e 24 obras publicadas em diferentes gêneros e estilos, Éder Rodrigues é membro da Academia de Letras de Porto Seguro e um dos nomes que marcam a força da literatura produzida aqui no extremo sul da Bahia. O Nem Todo Adeus Habita o Olhar Antes do Aceno, foi o último livro que foi publicado, que eu publiquei, e ele, de certa forma, coincidiu com a minha posse aqui na Academia de Letras de Porto Seguro, né? Eu, na verdade, me sinto muito honrado, né, de fazer parte da Academia de Letras aqui da nossa cidade. É uma academia que tem difundido muito a sua produção e as suas ações aqui no nosso território, aqui na costa, né? Tanto no âmbito do incentivo à leitura, à literatura, desse novo entendimento, né, do que são os novos leitores, né, e de como o livro, de como a narrativa, de fato, pode transformar aí as pessoas. E coincidiu exatamente com o lançamento desse livro, que confesso que é um dos meus livros favoritos, né? É um livro de contos, na verdade, e exatamente esse livro eu faço um convite para o leitor para que ele mergulhe junto aos 10 contos que compõem esse livro por, por essas águas, né, agitadas que compõem esse espectro do ser humano e a despedida, né? A despedida de uma outra pessoa, a despedida das coisas e às vezes até a despedida da gente em relação a gente mesmo. Mais do que criar histórias, o escritor vê na literatura uma forma de provocar reflexões e manter vivas as memórias. O fato da gente poder contar outras histórias, contar as próprias histórias, ser o sujeito, né, da própria narrativa, por si só, a gente já coloca uma potência que a escrita traz, e só depois que a gente percebe o quão a gente se modifica no ato transformador de escrever-se, né, de escrever o entorno, de escrever o mundo, depois que a gente tem essa percepção, a gente consegue de fato mensurar o poder transformador da escrita, né? E é um poder que vai do eu ao coletivo, né? Porque a partir do momento em que as obras também ganham o leitor, você percebe, você consegue fisgar as pessoas, principalmente por esse aspecto poético que às vezes a escrita traz, você consegue fisgar exatamente as pessoas no ponto onde as armaduras elas não conseguem ficar mais colocadas, né? Ou seja, a gente, de certa forma, faz um convite para as pessoas virem despidas das máscaras, das fachadas sociais, para que a literatura seja esse encontro e esse espaço onde a gente fala de forma intensa, inteira, né? De forma completa, né? Mesmo com alguns avanços, ainda são muitos os desafios para quem tenta entrar no mundo da literatura. O tema existe uma reflexão sobre como está o cenário atual e o que ainda precisa mudar para que mais vozes sejam ouvidas e valorizadas. A literatura contemporânea talvez seja aí um espaço onde muitas vozes têm encontrado eco, né? Ao contrário, talvez, de outros movimentos artísticos que antecederam essa escrita mais contemporânea, né? Que sobreviviam muito na égide do cânone, né? A literatura contemporânea ela tem um leque, né? Ela tem um espectro muito mais amplo, né? Então a gente consegue agora com essa diversidade de narrativas, né, de livros, de vozes, a gente consegue ter uma ideia muito mais diversificada, né, dos modos de ver, dos modos de sentir, né, das diversas formas de existência, né. Com toda certeza a literatura tem provocado isso. Depois de mais de 2 décadas dedicadas à escrita, os projetos não param. O autor já trabalha em novos livros e segue firme no propósito de compartilhar suas histórias com ainda mais leitores. Para esse ano tenho aí
a projeção de lançamento de 3 livros, 2 livros infantis que estão vindo e um novo livro de poemas, né? Que o último livro de poemas que eu publiquei foi em 2022, que foi com a obra O Infindável Museu das Coisas Efêmeras. E agora vem o segundo livro dessa trilogia, que deve sair até o final do ano, e também 2 livros que eu me dediquei o ano passado para finalizá-los e que vai chegar agora para o público infanto-juvenil, que é O Novo Endereço da Vovozinha, que é um livro que vai falar sobre a inclusão da terceira idade no ambiente internetico, e o outro que é Asas para Ficar, que é um livro que eu tenho um carinho também muito especial, que está na fase final de ilustração e que vai chegar aí também trazendo para a gente um universo lúdico e um imaginário bem instigante aí para as crianças e também os grandinhos.